Fabiano Caruana retomou o caminho das vitórias hoje no Norwich Chess, depois de uma dura derrota ontem para o lenhador, Medjarov, né? Ontem na quinta rodada do Norwich Chess. Então hoje ele se recuperou contra um daqueles que é tido aí como um dos possíveis campeões mundiais, né, no futuro, aí, entre os mais jovens, Abdusattorov. Uma vitória, a partida muito, muito lutada, né, entre os dois, Abdu e Caruana. E ele então retomou o caminho das vitórias. Aliás, foi a única vitória na rodada, né, nas partidas pensadas. E ele se mantém firme na liderança aí do evento. Vamos dar uma olhada nessa partida mas antes da gente começar, já deixa o seu like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, né? Lembrando que é muito importante para o nosso canal. Vamos dar uma olhadinha então nessa batalha. Bom, o Abdu jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, temos uma Ruy Lopes. Caruana jogou a inquebrável berlinesa, né? Cavalo F6, o Abdu jogou D3, bispo C5, bispo toma C6, D por C6, roque, claro que não cavalo por E5, esse é um truque bem conhecido aqui, dama D4 ameaça mate em F2 e o cavalo, então jogou roque, ameaçando agora sim tomar o peão, e bispo D6, típico reposicionamento do bispo, liberando também o peão de C6 para avançar. O Abdu jogou cavalo BD2, bispo E6, tudo isso já foi jogado muitas vezes. Cavalo B3 é que o Caruana jogou um lance, tem muitos lances que já foram jogados aqui, dama E7, A5, roque. Ele jogou um lance aqui que também já tinha sido jogado, mas é mais raro, B6, né? Controla o salto de cavalo para 5, controla um pouco mais a casa C5. O Abdusattorov jogou cavalo G5, tocando no bispo G6, bispo G4, F3. O Caru colocou o bispo em H5 e o Abdusattorov jogou rei H1, tirando da diagonal. Tinha outras opções aqui, como bispo E3, bispo E3, né? C3 para preparar um D4. Uma posição com muitas possibilidades, embora a teoria e os computadores dizem que é bem igual, né? Como é característico de diversas linhas da berlinesa. Mas é uma igualdade com o jogo, né? Como os dois jogadores demonstraram aqui, muito espírito de luta, e seguiram lutando por um longo tempo. Rei H1, cavalo D7 jogou o Caruana. Essa é uma manobra muito, muito comum nessas posições com os peões dobrados. A ideia é jogar F6, eventualmente colocar esse cavalo na casa E6, avançar C5, depois pode ir para D4, o cavalo pode ir para F4 também. Então é uma manobra muito comum nessas posições, puxar esse cavalo para D7. O Abdu jogou cavalo H3, poderia jogar C3, bispo E3, tem vários lances possíveis aqui. A posição é longe de ser forçada, né? Uma posição mais estratégica de manobras. O Caruana seguiu o plano com F6, bispo E3, dama E7. Tem a possibilidade de rocar grande aqui, tem a possibilidade de não rocar, né, de rocar pequeno e avançar os peões na ala do rei. O Abdu jogou cavalo D2 para reagrupar esse cavalo aqui em C4. Cavalo C5, uma manobra muito típica aqui para levar o cavalo para E6, como a gente já mencionou. Às vezes essa manobra é via F8. Poderia jogar outros lances também, como o bispo F7, para liberar o avanço dos peões aqui. Tem várias maneiras de jogar essa posição. Veio o cavalo C5, cavalo C4, cavalo E6. O Abdusattorov tirou o cavalo do canto, foi para G1 e o Caruana jogou G5. Assim, ganhando espaço na ala do rei, dificultando F4, restringindo o bispo.
Não tanto para dar mate aqui, a posição das brancas também é muito sólida. Cavalo E2 jogou Abdul Satorov, bispo F7, dama E1, aí o Caruana jogou H5, é que o Abdul tomou o peão, o bispo, ele tira o par de bispos das pretas, né? No entanto, desdobra os peões aqui, então cavalo por D6, C por D6, mas curiosamente poderia jogar dama por D6 sem nenhum problema aqui o Caruana, né? Manter os peões dobrados, já que esses peões controlam bem o centro, né? Você pode fazer um C5, C6, com um bom controle das casas D4 e D5. No entanto, ele jogou C por D6, agora as brancas tem como ideia romperem aqui em D4 no momento oportuno. Veio A4 aqui um lance interessante também para jogar um A5, dar vida para o bispo de E3, né? O Caruana jogou H4, ganhando espaço no lado do rei. Veio A5 do outro lado, o Abdul. B5, mantendo a coluna fechada, o Caru. E H3, um lance instrutivo aqui, né? Que fecha, bloqueia lá do rei. Fica muito difícil abrir colunas aqui, senão impossível para as pretas, né? Sem sacrificar peões. Então, a posição sólida como rocha aqui, o Abdul. Veio A6, também consolidando a lá da dama ali, do Caru. Mas o Abdul iniciou o jogo no centro aqui com D4, que é o plano mais indicado aqui nessa posição mesmo. O Caru manteve o centro, o cara tomar aqui seria um erro, depois de cavalo toma, bispo toma, as brancas têm vantagem, né? Esse bispo bem ativo aqui, agora o rei está inseguro, isso aqui seria um erro posicional sério, ao invés de tomar, então o Caruana jogou C5, o Abdul manteve com C3, D5 era uma possibilidade, né, que vai ter em alguns momentos aqui, mas ele manteve ali o centro com C3 e o Caruana resolveu jogar rei F8 para jogar rei G7, como rocar pequeno mantendo a torre em H8. Né? Então, também um plano super normal e saudável aqui, né? Torre D1 jogou Abdul, um momento de longas manobras, rei G7, dama F2, torre de AC8, de olho numa entrada ali na sétima, o Caruana, torre D2, dama C7, atacando o peão de A5, torre A1, torre de HD8, trazendo a última peça, e o Abdul jogou um interessante B4 aqui, questionando aqui o ponto C5, talvez uma ameaça posicional seja tomar em C5, D por C5 e D5, fazendo um peão passado, né? O Caruana então tomou em D4, C por D4 e jogou dama E7, tirando a dama da coluna da frente da torre. Poderia estar vindo um torre C1. O Abdul jogou torre AD1, então ele está de olho aqui em abrir a coluna D, caso seja favorável. Aqui, então ele está pronto aqui com as torres dobradas. Mas o Caru não se impressionou e jogou torre H8 aqui. Veio dama E1. Nesse momento aqui, D5 parecia uma jogada interessante e talvez as brancas tenham uma pequena vantagem aqui. Uma ideia como depois de D5, cavalo F8, torre D3, cavalo G6 e bispo D2, ameaçando umas invasões de dama aqui. Depois trocar uma torre aqui ou usar a casa em C3 a torre ou para o cavalo. As brancas têm mais espaço e o jogo mais confortável, embora seja muito difícil de quebrar a posição muito bloqueada, né? As pretas muito sólidas, sem fraquezas, mas isso aqui dá para lutar. Ainda uma B6 é uma ameaça, embora possa ser neutralizado, como por exemplo torre C7, dama B6, torre A8, defendendo aqui, depois dá para expulsar a dama com torre B7. Mas as brancas têm uma leve pressão. Abdul jogou dama E1, torre C4 invadiu ali o Caruana, atacando o peão de B4, D por E5, D por E5, atacando o peão de B4 agora com a dama.
No entanto, veio torre D6 aqui do Abdu, agora atacando o peão de A6, né? Se tomar em B4 e tomar em A6, tem esse peão A, vira um peão passado perigoso. Portanto, o Caruana jogou torre D8 para neutralizar essa torre. Agora, se torre tomar 6, dama por B4, um lance forte, né? E as pretas assumem iniciativa. Não dá para tomar a dama por torre por D1 cheque intermediário e ganha uma torre. Então, as pretas ficariam muito ativas e melhores. O Abdu, então, trocou as torres, cavalo toma. E aqui ele jogou G3, buscando o jogo. Aqui o Abdu abrindo a lá do rei, né? Um G3, tentando jogar pela vitória. Ele poderia jogar aqui, por exemplo, bispo C5, defendendo o peão, dama E8, cavalo C1, cavalo E6, cavalo D3, uma posição igual e a forte tendência de empate, mas não, ele buscou o jogo aqui, demonstrou coragem aqui o Abdu, e é interessante isso aqui, ele quer abrir o jogo aqui. Agora a ideia talvez seja jogar H4, ameaçou um super duplex em F5, o Caru jogou bispo E6, defendendo a casa F5, de olho no peão de H3, veio dama D2, atacando a torre em D8 do Abdul Satorov, o cavalo em D8, né? Cavalo F7, bispo C5 e dama E8. E aqui o Abdul Satorov jogou bom H4 aqui, abrindo ainda mais o jogo do rei, buscando abrir a coluna G, né? E aí o Caru jogou o frio dama H8, né? Parece um bom lance. G por H4, ele poderia jogar cavalo F1, com a ideia de cavalo G3 e passar a torre para G1, com possibilidades interessantes na ala do rei. A cavalinha E3 vai atacar a torre, né? Tá meio presa aqui. No entanto, dama H8 cravando o peão. Veio H5, então agora esse peão fica passado, defendido pelo cavalo, mas também não vai muito longe esse peão. O Caruana jogou então dama H7, rei G2, dama H6. Então isso tudo não altera o equilíbrio da posição, apesar dos dois aparentemente estarem jogando para ganhar, a posição segue equilibrada, mas sempre lutando. Aqui, rei F2, aqui o Caruana também mostrou disposição para buscar aqui jogar pela vitória. Ele jogou um interessante G4, um bom G4, né? Com a ideia de enfraquecer aqui o peão de E4, né? Que vai virar um alvo, tá? Batendo na base. E se tomar aqui em H6, está tomando de rei. E o cavalo depois pode vir para G5, né? Pressionando os pontos F3 e E4. Jogou bispo E3, então o Abdu, evitando a troca. Dama H8, F por G4. E dama C8, jogou o Caruana. Dá para tomar em G4, mas ele aqui joga dama C8 ameaçando torre C2, né? E o peão de G4 não está fugindo. Torre C2 ganha a dama, né? Bispo C5 bloqueando a coluna, agora ele retoma em G4. E a partir daqui começam os problemas do Abdu. Ele jogou torre F1, um lance estranho, né? É claro que já vai chegando no apuro de tempo aqui, o ritmo ali até o lance 40 é nocaute, né? Só a partir do lance 40 que eles têm 10 segundos de acréscimo, um acréscimo mínimo, e não tem mais, não ganha mais meia hora, nem nada disso. Então aqui eles já estavam num apuro de tempo tenso, e alguns erros ocorreram aqui. Torre F1 jogou Abdu, torre C1 trocando as torres. Teria grandes chances de segurar aí o Abdu. O Caruana jogou bispo H3, atacando a torre. Aqui de novo, torre C1 era uma boa possibilidade. Torre G1 ameaçando um descoberto, mas tirou o rei aqui o Caruana. E H6 aqui já é um erro mais sério. De novo, torre C1 buscando trocar as torres. Embora depois de dama G4 agora já está pressionando o Caruana, né? Invadiu aqui. Mas ainda é uma posição possivelmente defensável para as brancas depois de tomar dama E3. Tem que ficar de olho em 10 de B5 para passar o peão, né? Tá tudo mais ou menos defendido. Embora as pretas tenham
O cavalo pode invadir aqui em G5, né? Tem uma pressão aqui. Talvez vantagem, né? Mas depois do H6 a coisa vai ficando mais grave. Mandou dama G4 aqui, interessante. O Caruana. Cavalo na cara da torre, né? Calculou muito bem. Aqui veio o cavalo F5. Mas ele friamente calculou que dá para tomar esse peão de E4. Ou já apurado aqui. Percebeu, né? Depois de torre G7 e H8 não tem nada, né? A dama não tem cheque em D8 por causa do cavalo, e se tomar cavalo em F7, está tomando em F5 com cheque. E o rei branco, de repente, ficou totalmente sem proteção. Cavalo E3 jogou, então, o Abdu, tira o cavalo do ataque, defende torre C2, né, que estava cravando ali a dama. E aqui jogou o cavalo por H6, tomando o segundo peão agora o Caruana, e a torre está voando aqui, está tomando a torre do Caruana, mas recupera aqui o Fábio e agora ele tem 2 peões a mais. O Abdu Satorov jogou interessante bispo F8 cheque, buscando um contrajogo. Jogou rei toma aqui o Caruana. Ainda mais forte seria rei G8. Dama toma H6 ameaçando mate em 1, mas dama G2 cheque defende, e depois de rei E3 B por C4. E aqui já os pretos devem ganhar o final com 2 peões a mais, e o rei preto o rei branco muito exposto a muitos cheques aí. Caruana preferiu o rei toma F8, que também vem. Dama por H6, rei G8. Aqui, se tomar o bispo, ele recupera o cavalo aqui com 2 peões a mais e deve vencer. Mas o Abdu jogou cavalo E3. E aqui provavelmente ele achou que estava segurando, talvez, ali no apuro, né? O cavalo controla todos os cheques da dama, né? Se trocar as damas aqui, troca, peão toma. E cavalo D5, vai atacando os dois. Também, e aí esse final, com um peão a mais só, deve empatar. Com bloqueio total aqui nas casas pretas. Bota o cavalo em F4, rei em E3. O rei, muito difícil de passar aqui para as pretas, mas o Caruana achou brilhante para mim o lance da partida, da rodada, bispo F5. O lance merece 2 exclamações, que tira o bispo do ataque e defende de maneira tática, né, o peão de F6. Agora o detalhe é que dama toma F6, leva dama F4 cheque, e rei E2 para defender o cavalo, B3 cheque e ganha a dama. E a partida, então, o Caruana consegue manter o peão de F6, e agora a vitória é questão de técnica. É um belo lance aí do Caruana. Mandou dama H5 Abdu, mas agora bispo G6, dama H3 está completamente perdido. Mandou F5 aqui o Caruana, dama H6, rei F7, reparem que não tem um cheque aqui da dama branca. H8, dama D4, cravando o cavalo, em ameaça de F4 aqui, dama D2 cheque também. Jogou rei E2 o Abdu, F4, cavalo G4, F3 cheque, e aqui finalmente abandonou o Abdu Satorov. Vai cair aqui o cavalo com cheque, né? Se rei toma, dama F4 cheque. Para onde o rei vai, vem dama por G4. Então, uma partida lutada, né? Com alguns erros aí normais, né? Principalmente no apuro de tempo. Mas uma vitória importante aí para o Caruana, né? Que agora está na liderança aí confortável, né? A precisão da partida foi 85,9 para o Abdu, 91,2 para o Caruana, né? A classificação de momento é a seguinte: Caruana tem 13,5, Nakamura 11, Gukesh 8,5, Firuza também 8,5, os dois em terceiro e quarto, Mamedjarov em quinto com 8, Carlsen e So 7,5 empatados, sexto e sétimo. Carlsen segue só ganhando nos Armagedons, né? Sem vitórias ainda nas partidas clássicas. Giri tem 7 em oitavo, Abdu Satorov em nono tem 6 e o Tari tem 3 pontos. Essa é a classificação. Agora vamos também mostrar aqui algo interessante, né?
a situação do live rate, né? Que vem se movimentando bastante aí nesse torneio. Tem vários jogadores ali do top 10 e tal. Vemos aí após a rodada de hoje, né? O Carlsen está perdendo 14 pontos, está 2-8-3-8. Caruana, que havia perdido ontem o posto de número 2 para o Naka, recuperou com a vitória de hoje. O Naka ali está em terceiro, Firuza está em quarto, o Ding, campeão mundial, não está jogando, nem o Nepo estão em quinto, sexto. O Giri está ali se mantendo em sétimo, o So se mantendo em oitavo, a Nandi em nono e Rapport completam ali o top 10 de clássicos. Então é isso, amanhã tem mais aí, a sétima rodada, agora a reta final. Vamos acompanhar aí o Norwich Chess, está bem interessante esse torneio e o Caruana liderando. Deixa aquele like e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, lembrando que é muito importante para ajudar o nosso canal. Até a próxima!